E aí eles desempenham várias funções específicas. Então, quem vai formar esse sistema locomotor? Os ossos associados aos músculos estriados esqueléticos, lembrando lá do tecido muscular que tem essa classificação, lembram essa divisão? Os tendões, ligamentos e articulações. E o conjunto dessas estruturas que são responsáveis pela função geral do sistema locomotor. Vocês conseguem observar aqui na imagem essa primeira estrutura aqui do corpo em movimento, onde nós temos aí toda a associação de músculos e ossos. Bom, todo esse sistema, como todo o restante do nosso corpo, é coordenado pelo sistema nervoso, envio de estímulos, respostas, ações voluntárias do nosso corpo. Lembra que nós tínhamos visto lá essa questão de ações voluntárias e involuntárias em que o sistema nervoso coordena. Bom, aqui acontece uma coisa interessante no nosso corpo que a gente chama de antagônica, onde nós dizemos que o lado esquerdo controla o lado direito, ou seja, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Então é bem interessante essa ação antagônica. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os ossos, certo? Do que é constituído e qual que é a sua função. Bom, primeiro eles formam o esqueleto. Qual que é a função básica do osso? Não só necessariamente dar a movimentação, mas ele que dá a estrutura, o suporte para o nosso corpo, certo? Ele protege órgãos vitais. Reparem como o nosso cérebro, toda a parte do coração, os pulmões, eles estão sempre protegidos por alguns tipos de ossos. Então, assim, os ossos, de uma forma geral, eles não são só responsáveis pela movimentação. E além disso, o que nós temos aqui? Eles realizam funções importantes como produção de glóbulos brancos e armazenam gordura e sais minerais. Então, na realidade, eles ajudam a controlar o nosso metabolismo. É um conjunto de estruturas e que também vão produzir células e substâncias para o nosso corpo. Portanto, a saúde dos ossos, atividade física, alimentação auxiliam muito nessa questão da saúde e do desenvolvimento dos ossos, principalmente na faixa etária de crianças e adolescentes que estão em crescimento. Bom, normalmente um adulto tem cerca de 206 ossos. Por que um adulto? Porque a criança ela nasce com uma quantidade maior de ossos, aproximadamente uns 300 ossos, e esses ossos eles têm suturas, que são divisões. E essas divisões, ao longo do tempo, eles vão se unindo, vão sumindo e aí vão unificando-se. Às vezes 3 pequenos ossos, ao longo da infância, vão se unir e formando um único osso só. É claro que isso daí também varia muito com a questão da saúde e também da idade. Então é aproximadamente que a gente coloca que um adulto tem 206 ossos. Bom, e aqui a gente tem uma divisão, porque nós temos aí localizado esses ossos de diferentes formatos em vários locais do nosso corpo. Então a gente chama axial e apendicular. Axial, vamos lembrar de centro. Então, aproximadamente são 80 ossos que incluem crânio, coluna vertebral e caixa torácica. É como se fosse o centro do suporte e proteção dos órgãos principais do nosso corpo, os órgãos vitais. O apendicular lembra o quê? Apêndices. Então, aproximadamente 120, 126 ossos, que incluem os ossos dos braços, das pernas e da cintura escapular e pélvica. E aqui eles são responsáveis pelo movimento. Então vejam que essa divisão completa exatamente todas aquelas funções que nós vimos que os ossos realizam no nosso corpo. Bom, aí é claro, vocês até conseguem observar nessa segunda imagem aqui no esqueleto, onde nós temos aproximadamente a maioria dos ossos e os seus nomes. É claro que a gente não vai precisar de início saber o nome de todos os ossos do nosso corpo. É claro que alguns a gente sabe que são mais conhecidos, mais fáceis de gravar, mas é importante que a gente anatomicamente vá acompanhando e vá se familiarizando cada vez mais com esses nomes e
e também na sua função. Então, basicamente, a gente alega que os ossos, eles são divididos, classificados em longos, curtos, planos, irregulares e também sesamoides. Isso daí vai depender da sua localização, certo? E normalmente esse formato vai estar associado com a função específica que aquele determinado osso está desempenhando no nosso organismo. Complementando lá a função e o desenvolvimento de todo o sistema juntamente aos ossos, nós temos o que chamamos de articulações. As articulações, elas popularmente são chamadas de juntas, e elas são exatamente chamadas de juntas porque é um encontro entre um osso e outro. Então, entre esse encontro em cada osso, o que acontece? Existe um líquido, que é chamado de líquido sinovial, e ele faz uma lubrificação, ou seja, ele auxilia exatamente na nossa movimentação e também na estabilidade dos ossos. Se nós não tivéssemos essa ligação, muito menos essa lubrificação, nossos movimentos iriam ficar muito restritos e também dolorosos. É normal ao longo do tempo as pessoas irem perdendo parte dessas articulações, dessa lubrificação, e por isso, com isso, as pessoas vão desenvolvendo problemas de movimentação, problemas articulares. É claro que sempre a gente tem que colocar como um parâmetro geral a questão da saúde, da questão da movimentação, alimentação, que favorece o quê? A estabilidade, mesmo com a idade, a estabilidade desses ossos. Ainda nós temos os músculos, certo? Só que aqui nós estamos falando dos músculos estriados esqueléticos, que são aqueles que vocês até conseguiram observar na imagem anterior, acompanham todos os ossos, e eles têm muitas fibras musculares que são responsáveis pela contração. Então, eles dão também uma flexibilidade. Lembrando que esse tipo de músculo, ele é contração voluntária. O que isso significa? Que é de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, a professora está aqui se movendo, andando, falando, porque até mesmo a questão, quando nós estamos falando, nós estamos movendo, contraindo vários músculos e ossos do nosso corpo. Bom, e os tendões que faz o fechamento, a ligação entre ossos e músculos, para não ficarem eles soltos. Então, por isso que a gente chama de sistema, que é um conjunto, e todas essas estruturas desempenham funções importantes para esse sistema. Por hoje seria isso, pessoal. Acompanhe nós lá na nossa plataforma, na nossa agenda, que a professora vai passar posteriormente as atividades referentes a esse nosso sistema.